traduz para a gente assim, ó, o profundo do nosso coração, a alegria de estar com vocês aqui com a gente. Então, que Deus nos abençoe, que a aula de hoje seja realmente algo que agrade a Deus. Amém? Amém. Antes de orar, eu quero dizer para você que a nossa aula ela está sendo gravada e, por isso, as imagens poderão, também a voz, ser colocada no YouTube. No YouTube, mais para frente, aí, nossas gravações. Então, se você se sentir à vontade, pode deixar sua imagem aberta, mas, se você quiser, pode fechá-la também. O ideal é que a gente fique aqui olhando no olho um do outro, participando diretamente, tá bom? Sejam bem-vindos. E se você permanece com a sua imagem aberta, você está nos autorizando na hora de fazer qualquer gravação ou transmissão pelo YouTube, a sua imagem aparecer. Vamos lá, que Deus nos abençoe e nos dê uma excelente aula. Vou pedir a Nancy que ore pedindo a Deus a sua bênção. Vamos lá? Amém. Senhor, muito obrigada por esse dia, mais uma vez. Agradecemos ao Senhor, Pai. Obrigada porque o Senhor nos deu esse sol nesse dia, esse ar que respiramos, e não pagamos sequer por 1 metro cúbico, Senhor. Louvado seja o teu nome. É por isso que nessa manhã nós te adoramos, te bendizemos pelo teu cuidado e a tua paternidade. Obrigado pelos irmãos e as irmãs que já chegaram, que estão aqui, Senhor, com a gente. Obrigada pela vida do reverendo Walter e pela sua família. Louvamos o teu nome e pedimos nesse momento que ele seja a boca do Senhor para ministrar aos nossos corações, Pai. Ó Deus, e queremos dizer nessa manhã, como disse Samuel, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Queremos ouvir a tua voz por meio da tua palavra, por meio dessa aula, Senhor, um tema tão importante para a nossa vida, para a nossa igreja. Obrigada, Senhor. Aceita a nossa gratidão e o nosso... Amém. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus para tratar sobre esse tema que está aí na sua tela, comunidade, igreja, comunidade de oração, orando juntos. E nós vamos nos basear para pensar sobre isso no texto que está em Atos, capítulo 1, versos 12 a 14. Vai ser projetado aí também, olha, podemos, por gentileza, próximo slide. Você pode ler juntamente com a irmã Ana Maria. Ana Maria, você consegue ler para a gente? Atos 1, de 12 a 14, está na tela, talvez você queira ler na sua Bíblia, fique à vontade. E todos nós acompanharemos ouvindo. Abre seu microfone, por favor, Ana. Bom dia a todos, Deus abençoe. Amém. Atos 1, de 12 a 14. Então, após a ressurreição, voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, salão de refeições, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, nós temos nesse texto, queridos, um momento logo após a ascensão de Jesus, onde ele, aos olhos, à vista dos seus discípulos, dos seus apóstolos, ele sobe ao céu. E assim, os apóstolos voltam para Jerusalém e se reúnem no cenáculo. O cenáculo era um salão de refeições, onde eles passavam bons momentos da vida deles. E naquele lugar era onde eles perseveravam, unânimes em oração, acompanhados com as mulheres, né? Daqueles que eram casados, daquelas que eram parte da família da fé naquela época, juntamente com algumas citadas aí também, Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Ou seja, uma reunião de amigos, de parentes, mas, sobretudo, de cristãos seguidores de Jesus. O que nós vamos extrair destes 3 versículos é o próximo slide, que fala sobre essa partezinha que eu grifei ali.
Todos estes perseveravam unânimes em oração. E eu coloquei em amarelo aí nesse slide, você está lendo, em quais situações. Mas eu vou acrescer aí como e em quais situações. O como, eles perseveravam unânimes em oração, porque não por causa da própria vontade deles, não por uma iniciativa própria, não porque eles queriam fazer alguma coisa de si próprios, mas porque estavam cumprindo, na realidade, aquilo que o Senhor Jesus disse que aconteceria na vida deles, que eles seriam cheios do poder do Espírito Santo e que eles deveriam, então, permanecer em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder do alto, ou poder de Deus. E foi exatamente o que aconteceu com eles naqueles momentos, naqueles dias que eles estavam vivendo. Então, por causa desse enchimento do poder, por causa dessa convicção de que Jesus era o Filho de Deus, eles permaneciam unânimes em oração no templo. E eu vou pensar com vocês algumas situações que comprovam isso e que nos ajudam a refletir sobre a nossa situação nos dias atuais. Vamos lá no próximo slide, por gentileza. Quantas vezes somos chamados a uma decisão? Logo aqui, nesse momento, quando vocês se mantiverem a Bíblia aberta aí, em Atos capítulo 1, no versículo 15, naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, e agora já era uma assembleia maior do que essa que eles estão aí reunidos, neste texto que acabamos de ler. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. E ele vai discorrer aqui que eles tinham necessidades de substituir Judas, que havia traído a Jesus e por isso havia deixado o grupo, porque havia suicidado, havia se ajogado, havia morrido, e agora eles precisavam colocar alguém no lugar de Judas. Mas como fazer isso? A quem escolher? Então, quando nós olhamos essas duas plaquinhas aí, para que sentido seguir? Né? Que nome nós vamos escolher? E no versículo 24 aí de Atos capítulo 1, diz assim: e orando disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido. Eles estavam entre dois nomes. No versículo 23 diz assim: então propuseram dois, José chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. Mas a quem escolher? E eles oraram e pediram ao Senhor. E o Senhor iluminou a mente deles e eles lançaram sorte. E essa sorte veio a recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar entre os 12 apóstolos. Nós não vamos discutir a forma, a maneira que eles fizeram. Podia ser no papelzinho. Pode ter sido, olha, número 1 ou número 2. Número 1 é para Justo ou para Barsabás, também assim chamado, e o número 2 seria para Matias. Tirou o papelzinho, quem sair, saiu. Ou o próprio nome. Nós vamos botar dois nomes e, pegando o nome aqui, quem for escolhido desta maneira será o substituto. Mas não é essa a questão, não é a forma que nós vamos discutir. É a orientação de Deus. É a presença de Deus na mente e no coração daqueles irmãos. É a convicção que eles tinham de que o que foi escolhido por Deus já estava determinado. Então, o melhor que eles fariam seria deixar Deus agir e Deus mostrar claramente. Eles preferiram não tomar partido. Eles preferiram não fazer do próprio agrado deles, com a própria vontade, com a própria visão. Eles poderiam analisar, olha, este faz isso, faz aquilo, este é assim, tem essa formação, tem aquela. Não. Eles entregaram os dois nas mãos de Deus e disseram: Senhor, nós temos aqui uma necessidade de orientação. Qual é a sua orientação? E Deus deu a eles, então, um encaminhamento e, daquela maneira, eles foram abençoados com aquela escolha. Qual é a aplicação disso desde já na nossa vida? Muitas vezes nós temos necessidades de decisões, quer na área dos relacionamentos,
quer nas questões econômicas, financeiras, quer nas questões de atitudes a tomar dentro de casa, numa relação marido e mulher, relação pais e filhos, quer numa atitude a ser tomada dentro da área profissional. O que fazer? Uma mudança de rumo, para lá ou para cá? Nós precisamos nos lembrar que nos momentos de decisões, quaisquer que sejam, nós temos um Deus que está à nossa disposição, pronto a nos ouvir. Quando ele diz, eis que estou atento à oração que é feita neste lugar. E aí ele requer de nós corações quebrantados, corações íntimos com ele, corações que sejam sinceros, convertidos ao Senhor, arrependidos dos seus pecados, que se desejem fazer a sua vontade, e ele ouve a nossa oração e atende a oração no tempo próprio, do jeito próprio dele, para a glória do seu nome e para o nosso bem-estar. Alguém quer falar? Alguém quer contar alguma experiência? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer enfatizar, corroborar para a gente poder ganhar com essa informação? Nos momentos de decisões, nós precisamos permanecer em oração na presença de Deus e contar com Ele. Quem quer falar? Oi, Beth. Oi. Quer falar? Não, só ouvir. À vontade. Alguém quer falar? Então vamos caminhar, hein? E quando nós permanecemos em oração na presença de Deus, unânimes em oração, aquela igreja, aqueles irmãos, há 2000 anos atrás, faziam isso. Vamos ver um outro momento importante? Passa para a gente aí um novo slide, por favor, Adriana. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O que quer dizer isso? É que eles permaneciam em oração como igreja do Senhor. O nosso tema de hoje é exatamente isso. Igreja, comunidade de oração, orando juntos. Ah, meus irmãos, hoje de manhã, quando eu liguei para uma pessoa da nossa igreja que foi infectada pelo coronavírus, ela falou assim, pastor, que coisa boa saber que vocês estão orando por mim. E a glória não foi do pastor Paulo. Eu orei primeiro em nome de Jesus e eu falei com ela em nome da igreja. Essa é uma regra. Para a glória de Deus e para a comunhão da nossa igreja como um todo, a igreja do Senhor. Então, em momentos de comunhão e de serviço, aquela igreja, 2000 anos atrás, que serve para nós como exemplo daquilo que Deus estava fazendo no seio dela, na vida dos seus membros, estava perseverante na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E por isso, era uma igreja que nós vamos ver daqui a pouco, que foi ricamente abençoada. Ela crescia em número, ela crescia em comunhão, ela era edificada na palavra, ela glorificava o Senhor. Alguém tem experimentado disso na vida da nossa igreja? Eu queria ouvir vocês um pouquinho participando. Alguém tem visto isso acontecer? Alguém gostaria de corroborar aí com a sua informação? Vamos lá, me ajudem aí. Quem quer falar? Um de cada vez. Pastor, Oi, pastor, querido, fala. Thiago, eu estou sem vídeo aqui porque não Tem sei o que é, problema. pela tecnologia aqui não está dando certo. Não sei, acho que o problema é comigo, né? Mas tudo bem. Meu testemunho é a respeito do domingo retrasado. Domingo passado eu não consegui entrar na aula, também por problema da tecnologia, ou seja, o problema é comigo, né? Mas eu contei um pouco do problema do meu pai, de saúde e tal. Eu fiquei até muito grato aos irmãos, emocionado, porque a gente estava em aula e os irmãos depois oraram pelo meu pai. E esse é uma prova de que a comunhão ela faz muita diferença na vida da gente, né? Além disso, no meu trabalho mesmo, assim, talvez acho que por causa desse período da pandemia, o quanto as pessoas estão carentes disso, né? Então, quanto que a gente tem orado pelas pessoas, quantas pessoas que a gente coloca na lista de oração da igreja, né?
e a gente vê a resposta de Deus. Então, assim, eu tenho vivido isso aí nos últimos dias aí. Eu não tenho dúvida de que tem sido uma experiência muito agradável, né? A gente tem tido retorno assim de grande alegria da parte das pessoas por estarmos orando juntos. E nós chegamos a uma conclusão, nós, pastores, temos trabalhado a seguinte questão: não é uma sociabilidade, é também, mas não é somente uma sociabilidade. Não podemos ligar para um membro e perguntar como você está, está bem, melhorou, que alegria, que bom, ficamos felizes, olha, foi muito bom falar com você, um grande abraço, fica com Deus. Não podemos fazer uma ligação sem oração. Se possível, a leitura de um texto, ainda que um versículo. A palavra de Deus, conhecendo a verdade, ela nos liberta, ela transforma, ela é luz para os nossos caminhos, ela é lâmpada para os nossos pés. A oração é que realmente move o coração de Deus e que também fortalece a nossa fé, a nossa intimidade com Deus. Então, nós precisamos ter esse hábito, ainda que não presencialmente, por causa do período que estamos vivendo, mas a satisfação de orar com os irmãos. Quer numa ligação individual, e hoje, com tanta tecnologia, gente, pensem bem. Hoje, quem pode me dizer aí, abre o seu microfone e diga, talvez você saiba, quantos que o WhatsApp hoje permite uma ligação de WhatsApp com vídeo conjunto, assim, na telinha do seu celular, a gente pode fazer uma ligação conjunta com quantas pessoas? Alguém sabe? Oito pessoas. Olha só. Você pode fazer uma reunião de oração com 8 pessoas e só ir acrescentando, falando assim, olha, fulano de tal está com uma necessidade, vamos orar com ele agora? E vamos acrescendo, 8 pessoas, reunião de oração. Quando que isso era possível? Nós, mais experientes, os que estão aqui presentes, não é coisa aí dos meninos mais novos, né? Certamente, falávamos assim, vai chegar a época que nós vamos poder falar com a pessoa vendo-a do outro lado. Estamos aqui com uma sala, neste momento, com 17 participantes, ao vivo e a cores. Os irmãos, há 2.000 anos atrás, tinham dificuldades muito maiores, mas eles eram motivados pelo poder do Espírito Santo e perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós não podemos ouvir falar que alguém está com uma necessidade e não orar por ele, ou com ele, se possível. Nem sempre é possível, mas orar por ele, pelo menos. Então, eles viviam essa experiência. Quer ver outra experiência interessante? Olha esse slide que vai aparecer aí. Por favor, Adriana. Nos momentos de provações. Eu quero convidar você para abrir lá em Atos, capítulo 12, verso 5, e a gente vai dar uma olhadinha nos outros versículos ao redor. Atos 12, versículo 5. Gente, é muito interessante esse texto, essa história, porque no versículo 1, Atos 12, 1, diz assim, ó, porque, ou por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. A intenção era essa mesmo, prender para maltratar. Quem? Alguns da igreja, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. E esse maltratar aqui era, inclusive, matar, levar à morte. E ele viu que isso estava sendo agradável a alguns judeus. Versículo 3 diz que, vendo ser isto agradável aos judeus, ele prosseguiu, ele intensivou, ele se sentiu motivado a aprender mais, e prendendo também a Pedro, que eram os dias dos pães asmos, era dia de festa judaica, cidade cheia, alvoroçada em Jerusalém, e ele manda prender a Pedro. Tadinho de Herodes, não sabia com quem estava mexendo. Versículo 5, olha o que aconteceu. Pedro, pois, estava guardado, ou seja, preso no cárcere. Gente, é de arrepiar quando a gente vê isso. Mas havia oração incessante
a Deus por parte de quem, irmãos? Da igreja. Da igreja a favor dele. Havia oração incessante da igreja. Essas grades de ferro que você está vendo aí no desenho, o cadeado que estava ali, as correntes que estavam travando aquela porta, as algemas que poderiam estar prendendo as mãos ou os pés de Pedro, o que eram isso? O que eram eles para o poder de Deus, diante do poder de Deus? A glória não está na igreja, mas Deus usou a igreja. Deus usou os irmãos, porque naquele momento havia oração incessante a Deus por parte de quem? Da igreja. E a igreja de 2000 anos atrás, ela está aqui hoje presente nessa sala de oração, irmãos. Nós não estamos aqui à toa, nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, revigorando a nossa fé, pedindo a Deus a misericórdia que Ele nos use tal qual usou aquela igreja, irmãos, há 2000 anos atrás, como da mesma maneira, para a glória do seu nome. Existem muitas pessoas hoje que talvez não estejam atrás de uma grade de ferro, mas estão presas dentro de casa, nessa pandemia especialmente. Eu não aguento mais, eu estou preso há 1 ano, desde março do ano passado. Muitos estão até indo ao mercado, muitos estão até fora da pandemia, antes dela e depois dela, se Deus quiser, vivendo a vida coletiva, mas muitas vezes estão aprisionados atrás de uma tristeza, de um abatimento, talvez até de uma depressão, de um medo, de uma ansiedade. A igreja é usada por Deus como instrumento. Por isso é uma comunidade de oração e por isso devemos orar juntos. E aí, no verso 7, olha o resultado, 12:7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. Tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Querem ver como nós somos? Eles eram assim. Comparativamente, nós somos da mesma maneira. O próprio Pedro ficou em dúvida, eu estou tendo uma visão, um êxtase, o que está acontecendo? O anjo lhe disse no verso 8, cinge-te, calça as sandálias, e ele assim o fez, disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. E aí no verso 9 em diante, vai mostrar que Pedro ficou numa dúvida tremenda. E é a primeira citação de um portão automático, quer ver? Verso 10, no meio do verso 10, diz assim, o qual se lhes abriu, primeiro eu vou ler um pouquinho, depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, e Deus foi vedando, fechando os olhos desses guardas, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. Percebeu isso? Que o portão automático não é coisa do século XX? Deus abre portões de ferro altamente guardados. Deus derruba muralhas de Jericó. Deus quer nos libertar daquilo que nos aflige e Ele usa a igreja em oração. E aí que Pedro, no verso 11, caiu em si. Então Pedro, caindo em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. Agora olha como a igreja é. A igreja estava reunida. Os irmãos estavam em oração. Mas no verso 12, ele foi à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e faziam o quê? Oravam. A igreja reunida na casa, orando. E ele bateu. E veio uma criada, chamada Rode, ver quem era. E ficou tão atônita, nem acreditou, que saiu correndo, voltou gritando, é Pedro, ele está livre, está no portão. Nem abriu para ele. De tão feliz que ficou e apavorada com o que viu. E as pessoas a chamaram de quê? Verso 15. E eles lhe disseram, está louca. Ela, porém, persistia em afirmar,
A igreja orava pedindo, Deus ouviu a oração, mandou o anjo para libertar Pedro. Pedro sai da cadeia, bate no portão, a criada avisa que ele estava ali, e eles dizem, estás louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram, é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo, chamando, tocando a campainha. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos diante do que Deus estava fazendo. Meus irmãos, o poder não está na igreja, o poder não está em nós, o poder está no Senhor da igreja, no Deus da igreja. Mas o Senhor poderoso, ele usa a sua igreja nos momentos de provações. E o Deus de 2000 anos atrás, o Deus de Pedro, é o Deus de cada um de nós nesta sala. É o Deus da nossa igreja. É o Deus que nos livra, é o Deus que nos salva, é o Deus que nos atende em nossas orações. E aí, nós podemos prosseguir para mais um passo. Um novo slide vai nos mostrar que nos momentos de intercessão, Deus nos acode. E eu quero convidá-lo a virar umas páginas até Tiago, capítulo 5. Outro texto maravilhoso a respeito da oração. E que nós precisamos colocá-lo em prática. Que nós precisamos usufruir dessa bênção que nos é dada por Deus. Você já abriu? Capítulo 5, Tiago 5, versículos 13 até o 16, pelo menos. Diz assim, está alguém entre vós sofrendo? Essa pergunta poderia ser feita para nós hoje? Eu vou pedir à Adriana para abrir o mosaico, deixar as imagens, a gente vai manter um pouquinho nesse tema. Ótimo. Quem estiver assim, a gente olha no olho aqui, ó, fica linda essa imagem. Joia. Bem, essa pergunta poderia ser feita a 18 pessoas que aqui se encontram presentes hoje. Talvez a sua família que está ao seu lado aí, ouvindo com você. Está entre vós alguém sofrendo ou alguém entre vós sofrendo? Essa pergunta pode ser feita e qual será a resposta em relação à igreja? Agora vamos mais longe, em relação a nossas famílias, em relação à sociedade atual. Qual é a orientação de Deus? Você pode abrir seu microfone. Inclusive, eu quero sugerir o seguinte, se você perceber que não tem nenhum barulho de cachorro, de gente falando, ou outro barulho que incomode aqui o encaminhamento, você pode abrir seu microfone e deixar aberto. Se você perceber que aconteceu alguma coisa, você vai lá e fecha. Não tem problema não. Não nos atrapalha. Mas é bom que você participa, né? E comenta com a gente. Quando eu fizer a pergunta assim, está alguém entre vós sofrendo? Qual é a orientação da palavra de Deus? O que ela diz aqui? E ele ore. Faça oração. E ele ore. E aí ele faz a segunda pergunta. Está alguém alegre? Cante louvores. Ou seja, também faça oração de louvor, faça oração de gratidão. É muito comum a fila da oração de petição ser imensa. 10 leprosos, 1 na gratidão. Então, é muito comum isso. Nós temos o nosso grupo de pedidos de oração e uma das lutas nossas é atualizar. E a relação é imensa. E a gente precisa ficar ligando e pedindo informação, porque a pessoa pede para entrar, ou alguém pede para colocar, mas não pede para tirar quando ele fica curado, quando ele já está trabalhando, estudando, participando de atividades normais. É muito comum da nossa parte nos lembrarmos de Deus individualmente, como família, como igreja, nos momentos da crise. Todavia, mesmo assim, Deus nos recebe todas as vezes. Apesar de nós não nos lembrarmos de agradecer, mas Ele jamais deixa de nos ouvir, de nos assistir, de nos atender.
E aí ele vai para o verso 14. Quem pode ler o verso 14, 5:14 de Tiago, por gentileza? Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Nosso assunto aqui é oração. Nós não vamos entrar no detalhe do óleo, não estou me correndo da informação, mas é algo que a Igreja Presbiteriana do Brasil, só para não ficar aqui pendente, ela dá liberdade aos pastores de fazer ou não fazer segundo o entendimento de cada um. Ela não proíbe, mas ela não motiva que o faça. Entende? Nós vamos falar sobre oração aqui. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele. Obviamente que nos é dado, enquanto presbíteros, quer presbíteros docentes ou regentes, que são assim chamados pastores e presbíteros da igreja, né? Da igreja presbiteriana, nos é dada essa missão de liderar. Porque se assim não fosse, por que estaríamos aqui com irmãos e irmãs que não são presbíteros ou presbíteras? No caso da Igreja Presbiteriana do Brasil, não as temos. Todavia, nos é dada a missão como igreja para orar uns pelos outros, para levar as cargas uns dos outros, sob a liderança dos presbíteros. Então, está entre vós alguém doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele. Meus irmãos, é exatamente a exortação que Deus nos dá, porque esta oração tem grande poder, não no orador, não nas palavras do orador, mas na ação de quem disse, olha, me pede, e aquele que pede recebe, aquele que bate se abre, e aquele que busca encontra. Quem pode ler o versículo 15, por gentileza? Vamos lá? Tiago 5, a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido os pecados, ele será perdoado. Perceba, isso é verdade na vida da igreja. Quando nós vemos Pedro e João indo para o templo, chegando naquela porta chamada Formosa, eles encontram ali um coxo que estava ali diariamente, e aquele homem pedia esmola. E o que Pedro olha para ele e diz? Não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos. Alguém pode completar ali o versículo e a ideia do que aconteceu ali? Em nome de Jesus, levanta. Né? Jesus de Nazaré, anda, levanta e anda. O que é interessante é como de um salto. Aquele homem que não conseguia ficar em pé, ele deu um salto e entrou o templo adentro, louvando e glorificando ao Senhor. Meus irmãos, não estava em Pedro, não estava em João o poder, mas estava no poder que eles receberam do alto, poder no nome de Jesus. Por isso, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Ah, pastor, mas a gente não vê milagres como aquele nos dias atuais. O Deus de ontem é o Deus de hoje. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O poder de Deus, ele se manifesta em nossas fraquezas. O poder de Deus, ele está presente em nosso meio e nós temos visto milagres acontecendo. Nós temos visto curas acontecendo. Nossos olhos, às vezes, não veem. Como olhamos para a página bíblica, às vezes, nos dias atuais, não conseguimos perceber. Oi, Ana Maria, querida, diga. E é só compartilhar. De fato, isso tudo pode acontecer hoje. Mas nós vivemos um período de secularização, onde a fé está enfraquecida. Porque no livro Homem do Céu, um anjo veio, destrancou todas as portas e ninguém dava notícia de como o homem saiu. E ele se viu totalmente livre das suas cadeias lá do lado de fora. Então, o mesmo Deus que abriu para Pedro, abriu para o homem do céu. O mesmo Deus que que curou aquele homem quando não tinha os recursos que temos hoje,
Ele cura hoje, quando se faz necessário, nos campos missionários, onde não há recursos. Nós temos tido notícia até de ressurreição de mortos em nossos dias. Aleluia. Deus é Deus. Aleluia. Essa semana, Meus irmãos, pastor, oi, essa semana querido, teve uma notícia aí de uma irmã, acho que se chama Sandra, não é? Que postaram no grupo de oração que ela foi curada, né? aleluia. Amém. Outra coisa que eu estive lembrando, Ana Maria, me ajude, aquele pastor, eu acho, não sei se é pastor Jadilson, que esteve preso junto, né, com uma missionária, e a nossa igreja orou muito. Nós os recebemos aqui em casa, eles ficaram aqui em casa, e quando ele foi contando as coisas, ele falava assim, já estava determinado, eu não sairia daquela prisão, se não fosse pelas orações. Então, assim, a gente tem vivido isso, né? A gente tem olhado para isso. Meus irmãos, quando nós olhamos o acidente do pastor Obedes ano passado, em 2019, como passa voando, né? A gente ainda fala ano passado, é muito rápido. Só milagre. Quem viu o carro, quem viu a foto, pelo menos, se vocês não sabem, agora a coisa já passou, não ficou uma roda no carro. Das 4, não, das 5, nem o step. Tudo sumiu. Tudo. Nenhuma ficou ligada ao carro. Ficou aquela caixinha e os dois ali dentro. Milagre. Milagre. Se vocês não sabem, eu posso dizer aqui, algumas vezes, ao sair do hospital e ter informações, ficamos planejando como será o sepultamento. Milagre. E no dia seguinte, pastor Alberto melhorando. Aí tinha um outro pico de situação difícil. E agora? O que fazer? E se acontecer? Como faremos? Milagre. Gente, é isso que Deus tem feito na nossa vida. E o versículo 16 desse capítulo 5 de Tiago diz assim, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Olha só, ele parece que mistura duas coisas aqui, o espiritual com o físico. Mas vamos juntar tudo isso aqui. Primeiro que para Deus atender nossas orações é preciso ter santidade, santificação. Segundo é que quando nós nos santificamos, ele nos cura não somente fisicamente, mas sobretudo e em primeiro lugar espiritualmente. Para ser descurados dos vossos pecados, para serem descurados da vossa fraqueza espiritual, para serem fortalecidos, para serem transformados pelo poder de Deus, e o poder não está em nós, o poder está nele. Quem pode ler o finalzinho do verso 16, por gentileza? Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A súplica de quem, Ivoni? O justo. Do justo. O justo é aquele que é justificado, que tem os seus pecados perdoados, que tem a sua condenação transformada em absolvição. E só é possível isso para nós por meio de Jesus Cristo, Senhor. Então, a oração da fé nos salvará. E Deus quer de nós santidade. É quando nós olhamos lá em Crônicas, se o meu povo, o povo que se chama pelo meu nome, povo de Deus, não é o povo que chama pelo nome de Deus, não. É o povo que é chamado de povo de Deus, que tem o nome. Ali o povo de Deus, passando ali ao povo de Deus reunido. Precisamos entender isso. Se converter, se voltar para Deus, buscar essa comunhão, essa intimidade com o Senhor. Então, se humilhar. Humilhar e humildemente se chegar a Deus. Buscar. Então, a partir daí, Deus nos ouvirá. Como disse a Ana Maria, vivemos numa época de secularização, de afastamento, onde queremos, tal qual Tomé, ver para crer. Para ver, é preciso crer. E quando nós nos submetemos a Deus, ele então faz a sua obra.
Nós precisamos caminhar um pouquinho mais. Já são 11. Oi, querida, alguém quer falar? Nancy, diga. Rapidinho. Fica à vontade. Está acontecendo um grande mover de Deus no Rio Grande do Sul. E eu creio que boa parte dos irmãos sabe aqui a história desse estado, né? Rio Grande do Sul, que é um dos estados menos evangelizados do Brasil, por meio de uma jovem que decidiu criar grupos de oração, vigílias. Ela é da MPC. Essa semana ela deu testemunho na live do Movimento Perspectivas. Eu estou com essa live gravada. Se os irmãos quiserem, eu posso compartilhar, porque foi muito impactante. Foram mais de 1.500 pessoas que participaram dessa live e ficaram assim impactadas com a vida dessa jovem. Não tinha nenhum tipo de responsabilidade no aspecto de ser líder de jovens, de adolescentes em sua igreja, mas começou a se envolver, visitando escolas no Rio Grande do Sul, e Deus está realizando um grande mover, pessoas estão se convertendo, e ela disse, a plataforma disso foi e tem sido a oração. Amém. Ela tem, acho que no máximo, 25, 28 anos. Amém. É isso. Nancy, Deus continue abençoando essa... Quem quer falar? Adriana. Nancy, manda para mim, no particular, que eu vou colocar nos nossos grupos de oração, tá bom? Joia. Joia. E aí a Adriana vai colocar agora 2 slides numa sequência. Tudo isso só pode ser feito no nome e no poder de Jesus Cristo, ou no poder do nome de Jesus. Não há outra possibilidade. O próximo, então, diz que no poder do nome de Jesus, assim como Pedro e João viram aquele milagre acontecer diante dos olhos dele, assim como a igreja se reunia em comunhão, assim como as portas da cadeia se abriram para Pedro, assim como devemos chamar os presbíteros e a igreja está reunida em oração, como pessoas justificadas, crendo que Deus está fazendo a obra, só no nome ou no poder do nome de Jesus seremos capazes de realizar isso. E o próximo slide, então, vai nos mostrar que tudo deve ser feito em nome dele, porque ele assim o disse. Em João 14, Jesus falou, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. Mas com um objetivo, uma finalidade muito específica, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. A primeira aula dessa escola de oração nossa falou que nós não sabemos orar como convém, mas que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante do Pai. Porque Ele sabe a vontade do Pai, o desejo do Pai. E deve ser realmente, a nossa oração deve ser para a glória de Deus. E muitas vezes nós não conseguimos vislumbrar bem. Então precisamos do Espírito Santo para nos mostrar, para iluminar nossa mente, nossa alma, nosso coração, para que a gente possa entender qual é a vontade do Pai. E assim pedir em nome de Jesus que Ele nos atenda a fim de que o seu nome seja glorificado. Amém, irmãos? Amém. E o que aconteceu com a igreja naquele tempo? Eu o convido a lermos juntos Atos 9:31. Por favor, Adriana, tem um slides em amarelinho e preto. A consequência, o resultado foi exatamente este. Quem pode ler para mim, por gentileza, este versículo que está na tela? Vamos lá? A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Pois é. A igreja, na verdade, em virtude dessa vida de oração, de compromisso com Deus, ninguém era preso, não tinha pobre. É isso mesmo? Ninguém era morto. Acho que não estou no caminho certo, não, né? Não. Não obstante tudo isso que ela vivia, ela tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela diminuía, ela estava minguando, também não é uma realidade. Ela edificava-se e caminhava no temor do Senhor. Edificar é construir, é crescer.
não somente em número, mas, sobretudo, na sua capacidade, no seu poder, na sua autoridade de cumprir ou para cumprir a missão. E isso não estava nela, mas vinha do Senhor. E, por isso, no conforto do Espírito Santo. Por que no conforto? Porque eles tinham lutas e precisavam do consolo do Consolador e do conforto, da paz, só o Espírito Santo poderia dar por meio de Jesus Cristo, seu Senhor. Ela crescia em número. O crescimento numérico era a consequência de tudo isso que Deus estava fazendo na vida daquela igreja. Porque o Espírito Santo estava operando, porque Jesus Cristo era reconhecido como Senhor e Salvador da igreja. Meus irmãos, é exatamente isso que nós precisamos na prática. Você pode passar mais um slide, por favor, Adriana? Colocando em prática. Primeiro, entender que nós somos membros de um corpo. A minha mão direita não pode dizer à esquerda, não preciso de você. Bate palma aí, mão direita. Não tem como. Agora, vamos bater palma. Né? O meu dedo indicador não pode abster-se do polegar. Conversando com alguém que está presente aqui da área de cirurgia, ela falou, pastor, perdeu o dedo polegar? Soubemos de um caso essa semana que alguém estava correndo risco. A cirurgia é possível fazer do indicador um polegar, para ele ajudar a pinçar. Mas há um defeito, há um problema, há um ajuste possível. Mas Deus nos fez membros, e membros saudáveis, para que nós possamos nos ajudar mutuamente, como um polegar ajuda um indicador. Com uma simples mão para coçar aqui, uma coceirinha atrás da orelha. Com uma mão ajudar a outra e as duas lavarem o rosto. Para eu, apesar das minhas limitações, ajudar a você. Para você me ajudar. Para nós nos ajudarmos mutuamente. E como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, ligados no cabeça, que é Cristo, que nos comanda, que nos dirige, operar neste mundo. Maravilhas. Para que o mundo creia que Jesus é o Senhor. Deus escolheu o método da criação da sua igreja. E Deus nos escolheu e nos chamou para fazer parte da igreja. Para que por meio da igreja, ou seja, por meio de cada um de nós, sobretudo juntos, fazer a sua obra na vida da humanidade. Deus quer usar a mim, Deus quer usar você onde nós estamos. Quem quer falar? Pastor? Oi. Abre para a gente aí, Adriana, por gentileza. É a Virgínia. Oi, Virgínia. Fala, querida. Eu queria dar um exemplo, não é um exemplo recente, é um exemplo já tem um tempo. Já tem um tempo. Naquele período que eu estava doente, sim, e também a minha irmã. Sim. Naquela época, pastor, foram quase 2 anos assim de um sofrimento extremo, né? O senhor sabe. Compartilho com você essa informação. E eu confesso que naquela época, pastor, eu não conseguia orar. Eu não tinha forças, eu realmente não conseguia. E o que me confortava e me sustentava era porque eu sabia que a igreja estava orando, a igreja e a família. Então, isso para mim era o meu socorro, sabe? Era assim, o que me mantia assim, com forças, de ver que a igreja inteira estava em oração. Então, eu queria assim, só exemplificar, né? Assim, a importância realmente assim, de nós estarmos assim, orando uns pelos outros, porque às vezes nós não conseguimos. E o fato de saber que tem alguém orando por nós fortalece muito o nosso coração. Então, era isso que eu queria falar, pastor. Amém. Lembro com muita gratidão a Deus o dia que nós cantamos com o coro da igreja, e cantar é também orar, cantando, debaixo da janela da sua mãe, também da sua família ali. E depois estive com vocês lá em cima orando com ela, né? E como Deus faz, trazendo paz, alegria, sossego, consolo, conforto aos corações, né? Exatamente isso.
E cada um de nós aqui certamente tem uma história para contar nessa área. Né, dona Edna? Se não fosse o Senhor ao nosso lado, o que seria de nós? Nas lutas e nas aflições, nas perdas deste mundo. Com certeza. A presença do Senhor é tudo para nós. Amém. E a presença do Senhor se dá espiritualmente e por meio da igreja, como um sinal visível da graça de Deus, como um meio de graça. Estar aqui hoje compartilhando isso é privilégio dado por Deus a cada um de nós. Amém. Então, eu queria compartilhar com vocês essas questões e deixar aqui uma proposta de dever de casa. Que a gente possa pegar aí alguns nomes esta semana e ligar uns para os outros. Talvez a relação de enfermos, se você não tem, pede a mim, eu passo para você, pode mandar uma mensagem, não é reservada. Quando nós colocamos o nome na relação, a gente pede autorização à pessoa se podemos falar na igreja, transmitir, para que a pessoa possa saber que nós estaremos conversando sobre ela e orando por ela. Todos que estão nas relações têm autorizado uma ligação, uma mensagem, ou a sua própria oração, ainda que à distância, você estará sendo usado por Deus como igreja do Senhor para abençoar pessoas com quem você se relaciona. Eu queria chegar à conclusão aqui. Você pode voltar, então, o mosaico para a gente, Adriana? Hoje eu estou valorizando mais esse mosaico em alguns momentos, para que a gente possa fechar e olhar assim um para o outro. Olha, que bom ver vocês. Alguém quer comentar? Alguém quer falar? Estou chegando à conclusão, já tem 3 minutos além, são 12:03. Né? Alguém quer falar? Alguma experiência vivida, algum pedido, alguma necessidade, concordando ou discordando do que ouviu aqui hoje? Ana Maria. Queria agradecer. Só Diga, agradecer só queria agradecer aí pela aula, e os motivos de oração continuam sendo os mesmos, mas e dizer também que eu creio nos milagres, creio no milagre assim, da cura do meu pai, se for para a honra e glória do Senhor Jesus. E quero dizer também que eu vejo também milagres na vida dele, né? São pequenos milagres de ser uma doença que poderia estar de um grau muito ruim, muito pior do que está hoje. E eu agradeço, irmãos, pelas orações. O Tiago, ele é filho do Ivan e da Lilian, ok? Diácono Ivan, esteve conosco muitos anos na nossa igreja. Querido. Ok, Tiago. Muito queridos. Ana Maria queria falar, não é isso? Quando a gente ora sozinho, eu guardei essa imagem e queria compartilhar com os irmãos. É uma luz perfeita com Deus que se acende. Mas quando você junta um feixe de lâmpadas, nós nos tornamos um clarão. A igreja que ora junta, ela é um clarão nas famílias da igreja, mas também na sua quadra e na sua cidade no mundo. Porque onde a oração vai, a luz de Deus vai junto para brilhar, esclarecer e operar maravilhosamente em resposta à oração do seu povo. Obrigada. Amém. Mais alguém, antes da gente fechar? Bom, minha gente, que Deus nos abençoe. Nós vamos orar agora, neste momento, uns pelos outros. Eu queria te pedir que, após esta oração, já estou te antecipando, não saia da sala sem fazer a sua avaliação. Né? Bota aí aquele slide para a gente ter noção, Adriana, por gentileza. Esse slide ele tem um QR Code, esse quadradinho que vai aparecer aí. Alguns celulares, só em colocar a câmera de fotografia, ele já lê. Outros celulares dependem de ter o aplicativo do QR Code. Aí você também, tendo ele, coloca ali. Quando você fizer isso, vai aparecer pouquíssimas perguntas, mas são muito poucas mesmo, em relação à sala, em relação à metodologia, ao tema, ao tempo, tudo isso. E aí você diz o que você tiver no seu coração. Nós tivemos poucas avaliações. Na primeira aula foram 5, na segunda foram 3, na terceira eu não sei ainda, Nancy, você sabe? Então, nós queríamos ter mais avaliações.
E aí o Fauro está pedindo para a gente mandar o link por aqui. Se for o caso, copia para a gente, Adriana, se for possível, e bote o link aí à disposição. Tá? Pastor, eu já fiz, é muito rápido. Foram 12, pastor. 12 pessoas que avaliaram a aula da Ana Maria. Excelente. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora só um detalhe. Só um detalhe. Eu percebi o seguinte, que a mesma pessoa avaliou 2 vezes. Porque eu percebi, porque na escrita, né, que tem as 2 últimas perguntas, houve erro de digitação, e aí eu percebi que era a mesma pessoa. Né? Então, assim, se enviar uma vez, já foi, não precisa reenviar. Deixa eu esclarecer para vocês. Nós 3 professores, eu, Ana Maria e Nancy, eu vou colocar numa ordem mais bonita, ó. Nancy, Ana Maria e eu, tá certo? Ou Ana Maria, Nancy e eu. Eu sou a menor, viu, aqui? Eu sou a menor até em tamanho. Meninas, eu me sinto pequenininho. Ó, começou a rasgação de seda aqui entre nós 3, tá vendo? Nós nos amamos, é isso, é Deus quem faz. Então, nós não temos conhecimento da sua avaliação como professores. Nós temos o resultado final. Mas como é que a Nancy sabe disso? Porque a Nancy já, desde o ano passado, ela é a responsável por fazer a consolidação de todas as salas. Então, ela tecnicamente sabe fazer isso, ela recebe todas as avaliações, ela abre e consolida. Pastor, Oi, Nancy. O que chega para a gente dentro do sistema é só a planilha. O que foi preenchido lá, enviado, e quando a gente recebe, você preenche o formulário. E no sistema a gente já recebe a planilha, tudo já, todas as salas, cursos. Então, eu só vou pegar cada sala, ver quantos foram, toda a sequência ali, eu vou seguir a risca e enviar para o professor. Só isso, a gente não vai saber quem foi. X, então, se você tiver que falar mal do pastor Walter, solta a caneta aí, tá? Não tem problema. E fale isso com muita pureza de alma aqui, de coração. Pode ficar à vontade em relação aos professores. Oi, querido, fala. Desculpa, eu peço para mandar o link, porque a gente está no celular, então não tem como ler o QR Code. Exatamente. Pastor, então deixa eu falar aí rapidinho. Eu já botei o link aí no bate-papo, tá? E botei também. Obrigado. E botei a live também que a Nancy pediu. E quem é dos grupos de oração da igreja, eu vou botar as lives lá. Tá bom? Tá bom. Gente, que pena, mas a gente precisa encerrar. Nós já estamos com 9 minutos. Depois, lá na avaliação, vocês vão mandar a caneta que eu passei da hora. Nós vamos encerrar, tá bem? Pedindo a Deus que nos abençoe. E eu gostaria de pedir a dona Edna, com seus cabelos prateados, que fizesse essa oração, encerrando, pedindo que Deus aplique em nossos corações tudo que nós ouvimos da parte dele nesta manhã. Vamos orar? Vamos. Pai de amor, de bondade, de misericórdia, Senhor. Glórias a Ti, ó Pai. Ó Deus bondoso, nós sabemos que quando nos unimos a Ti, Senhor, nós sabemos que o Senhor ouve, responde em nome de Jesus Cristo os pedidos que fazemos, Pai. E temos o Consolador para levar o nosso pedido correto a Ti, Senhor. Obrigada, Pai, por este momento aqui, Senhor, pelas palavras, ó Deus, do pastor Walter, o Teu servo. Senhor amado, quanto ensino bom, Senhor. Glórias ao Teu nome, Senhor. Glórias a Ti, Pai. Damos-te louvores, Senhor, porque o Senhor é bom e as Tuas misericórdias duram para sempre nas nossas vidas. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de todo louvor, de honras, de glórias, de aleluias. Obrigada, Senhor, por este momento aqui, Senhor, por esta sala, Senhor, porque nós podemos ver, Senhor amado, nós podemos ouvir a palavra do pastor, guiados por Ti, Senhor, em nome de Jesus oramos. Obrigada, Pai. Amém. 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 Deixa um beijo no coração. Oi, pastor, querida só um Adriana. minutinho. Quero fazer um desafio aqui para o pessoal. Nós temos reunião de oração todos os dias de manhã, todos. Eu quero que pelo menos um dia da manhã você tire para participar da nossa reunião. Quem puder todos os dias será bem-vindo, né, pastor? Mas tem que tirar pelo menos um, né?
Pelo menos valendo um. Nota na Para prova. já fazer, vou colocar em prática o que a gente tem estudado aqui no domingo. Quem tiver dificuldade, me fala, eu peço o link que eu passo para vocês, mas pelo menos um dia da semana, 7h30, e no sábado não tem desculpa, que é 8h30. Então dá para acordar aí um pouquinho mais tarde no sábado, quem não acorda durante a semana. Adriana, põe o link no grupo. Vou botar o link aqui agora, eu coloco nos grupos, mas vou colocar aqui agora da reunião de manhã. Durante a semana fica difícil para mim, porque nós temos a devocional dos alunos aqui na MID. A devocional é de 7h25 a 7h55. E ontem eu entrei, mas a internet estava oscilando demais. Na hora da leitura da Bíblia, a internet caiu. Mas eu vou tentar no próximo sábado, se Deus quiser. Pastor, Ivone. O link está aí. Eu quero só dizer que eu estou muito feliz de ver a minha filha de oração linda e o meu filho também. Estou muito feliz. Um beijo, Aninha. Graças a Deus. Gustavo.